Bom, continuando o último bloco agora de apresentações do simpósio, a gente inicia com o Gabriel de Souza, que vai falar sobre a avaliação de dimorfismo sexual na regulação central do metabolismo energético de camundongos. O Walter Rocha, que vai falar sobre a associação entre padrões de geometria ventricular esquerda e prognóstico na dissecção da aorta. E, por fim, encerrando aí a nossa apresentação, o Rodrigo Carraro, que vai falar sobre a expressão de NH-LH2 no núcleo arqueado. Só uma errada aqui agora, o Rodrigo mandou outro título aqui para a gente, seria a proteína NH-L2 hipotalâmica conecta o fenótipo obeso com alterações comportamentais. E só lembrando, pessoal que está aí conectado, ao final desse módulo nós temos a palestra do professor Marcelo Mori, e logo depois da palestra do Marcelo, nós vamos sortear duas participações em Keystone Symposia, um de imunometabolismo e o outro de obesidade e diabetes. O de imunometabolismo é no finzinho de janeiro, o de diabetes e obesidade é no comecinho de fevereiro. É por vídeo, é lógico, ninguém pode ir lá no Keystone, né, por enquanto, pelo menos. E depois nós temos e das pessoas que participaram com perguntas durante todo o evento, nós vamos sortear uma surpresa ainda, que depois a gente anuncia. Isso. Então, o Gabriel pode começar. Pode compartilhar sua tela, por favor, Gabriel. Tudo bem? Tudo bem, vocês estão vendo, ouvindo? Sim, pode falar um pouquinho mais alto só, por favor. Certo. Bom, eu gostaria de agradecer, então, o convite da comissão, da OCRC, e eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu desenvolvi durante o meu mestrado, sob orientação do professor José Donato Júnior, lá no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E o meu trabalho é intitulado Avaliação de dimorfismo sexual na regulação central do metabolismo energético de camundongos. Então, nós já sabemos que a distribuição da adiposidade ela apresenta dimorfismo sexual. Então, o tecido adiposo ele pode ser dividido de duas formas, classificado de duas formas, dependendo de onde ocorra a sua deposição. Então, nós temos a deposição subcutânea e a deposição visceral, sendo que cada um desses tecidos adiposos, eles apresentam características próprias. E, além disso, como eu mencionei, o organismo de homens e mulheres armazenam esses tecidos adiposos de uma maneira específica. Então, o organismo dos homens, preferencialmente, vai armazenar gordura nos tecidos viscerais, por exemplo, no tecido intraabdominal, o que gera essa forma corpórea que a gente chama de forma androide. Por outro lado, o organismo das mulheres armazena preferencialmente tecido adiposo nas regiões subcutâneas, por exemplo, nos glúteos, o que gera essa forma ginoide que nós denominamos. Então, uma vez que a deposição adiposa ela ocorre de maneira diferenciada entre homens e mulheres e que esses tecidos apresentam características distintas, nós temos que homens e mulheres podem ser diferentemente afetados pela obesidade e pelas suas comorbidades, geralmente os homens apresentando maior risco do que as mulheres. E essa questão do dimorfismo ela é muito interessante porque diversos trabalhos já demonstram a importância de se considerar o sexo como uma variável biológica na pesquisa biomédica. Ou seja, já foi demonstrado que homens e mulheres, assim como machos e fêmeas, falando de roedores, podem responder de maneira diferente frente a diversos tratamentos. E uma questão bem interessante, que a própria professora Carol falou, é que a maior parte das pesquisas biomédicas hoje em dia utiliza apenas machos nos seus experimentos, porque geralmente é mais fácil trabalhar com macho, mas isso acaba gerando uma lacuna, e muitas vezes os tratamentos podem não ser tão eficientes. Então, essa problemática fez, inclusive, diversos órgãos financiadores internacionais criarem diretrizes que visam a inclusão de ambos os sexos nas suas pesquisas, sendo esse um fator essencial e determinante para a liberação de financiamento. Então, com base nessas informações, o objetivo do meu trabalho, foi estudar possíveis diferenças em relação aos mecanismos neurais
que regulam o peso corporal, o balanço energético e a glicemia entre camundongos machos e fêmeas. Então, nós utilizamos animais camundongos machos e fêmeas C57 Black 6, todos adultos com aproximadamente 3 meses de idade. A primeira pergunta que nós fizemos foi se machos e fêmeas responderiam da mesma forma a um protocolo de restrição alimentar e realimentação. Então, nós realizamos um protocolo de 60% de restrição alimentar, isso por 5 dias consecutivos, com 5 dias de realimentação. Então, nós vimos que durante todo esse processo, esse experimento, os machos, representados pelos quadradinhos, eles eram mais pesados do que as fêmeas. E quando nós fomos analisar, então, a variação no peso corporal, nós observamos que, no final da restrição alimentar, os machos perdiam mais peso e, por consequência disso, eles demoravam mais para recuperar esse peso no início da realimentação. Então, buscando compreender esse aspecto da variação, nós analisamos a composição corporal. Então, nós vimos que a massa gorda ela não variou durante todo esse protocolo entre machos e fêmeas. Agora, curiosamente, nós vimos que os machos eles perderam muito mais massa magra durante praticamente toda a restrição alimentar e, consequentemente, também demoraram mais para recuperar esse componente em relação às fêmeas. Nós analisamos também o gasto energético desses animais. Então, nós vimos que, em relação ao consumo de oxigênio, ambos partem de um basal relativamente comum. Nós não observamos alteração no consumo de oxigênio durante a restrição alimentar. Entretanto, nós vimos que, durante a realimentação, as fêmeas apresentavam um maior consumo de oxigênio. Isso aqui nós demonstramos através do período escuro. De maneira semelhante, avaliamos o coeficiente respiratório, onde nós vimos também que ambos os sexos partem de um basal comum. Entretanto, as fêmeas apresentaram uma diminuição do coeficiente respiratório durante a restrição alimentar. E o interessante de se notar aqui é que esse dimorfismo sexual ele é perdido, ele é abolido durante a realimentação, onde ambos os sexos passam, então, a apresentar o mesmo coeficiente respiratório. Então, esses resultados, em conjunto, eles demonstraram que os machos seriam mais sensíveis aos efeitos da restrição alimentar do que as fêmeas. E, de maneira semelhante, nós também avaliamos se essas respostas seriam idênticas durante um consumo crônico de dieta hiperlipídica. Então, nós vimos que os machos, nós submetemos os animais a 8 semanas de dieta hiperlipídica, onde nós vimos que os machos apresentavam um maior ganho de peso somente na 7ª e na 8ª semana em relação às fêmeas. Analisamos, então, a composição corporal também, onde vimos que esse ganho ele era devido a um aumento de massa gorda, assim como um aumento da massa magra. E nós nos perguntamos se esse aumento de composição corporal e de peso corporal poderia ser devido a um aumento da ingestão alimentar. E nós vimos que era exatamente isso. Então, nas 2 primeiras semanas de tratamento com dieta hiperlipídica, nós observamos um aumento desse consumo. Esse consumo ele tende a se estabilizar por um período e, novamente, nas 2 últimas semanas de análise, os machos passam a comer mais do que as fêmeas. Os nossos dados de gasto energético, eles demonstraram que as fêmeas apresentariam um maior consumo de oxigênio durante todo esse período. Entretanto, isso não se deve a uma maior atividade ambulatória, uma vez que esse parâmetro não apresentou dimorfismo sexual. Por fim, nesse experimento, nós também avaliamos a glicemia. Então, o que nós observamos foi que machos e fêmeas apresentam tolerância à glicose e sensibilidade à insulina normal e de forma semelhante entre os grupos. Entretanto, quando submetidos a um protocolo de dieta hiperlipídica, nós observamos que os machos tornam-se mais resistentes às ações, mais intolerantes às ações da glicose e mais resistentes
as ações da insulina em relação às fêmeas. Nós analisamos também a leptina sérica para ver se existia uma variação entre esses dois grupos. Então, em uma situação basal, uma dieta comum, obviamente as fêmeas elas apresentam níveis maiores de leptina sérica do que os machos, o que faz sentido, uma vez que as fêmeas apresentam uma maior capacidade de armazenar gordura do que os machos. Agora, quando submetidos à dieta hiperlipídica, nós vemos que ambos os sexos apresentam uma elevação dos níveis séricos de leptina, que pode caracterizar uma resistência a esse hormônio. Entretanto, esse aumento ele é muito mais proeminente nos machos, indicando, então, que os machos tornariam-se mais resistentes às ações da leptina do que as fêmeas. Então, em conjunto, esses resultados, eles demonstram que os machos são mais suscetíveis também aos desbalanços metabólicos e glicêmicos induzidos pela dieta hiperlipídica. Pensando nisso, uma questão que nós buscamos foi avaliar se essas diferenças poderiam ser devido a diferentes sensibilidades hormonal. Então, a primeira sensibilidade que nós avaliamos foi a sensibilidade à leptina. Então, nós injetamos leptina nesses animais e nós avaliamos que tanto machos quanto fêmeas são responsivos às ações da leptina, uma vez que ambos apresentam a diminuição do consumo alimentar quando comparado com o grupo PBS. Entretanto, esse efeito é muito mais proeminente nas fêmeas, uma vez que a diminuição do consumo alimentar foi maior nesse grupo. E nós analisamos também a variação no peso corporal, onde nós vimos que, de fato, as fêmeas elas apresentavam uma maior perda de peso corporal em relação aos machos. Então, buscando compreender um pouco o que estaria por trás dessa diferença de sensibilidade, nós pensamos que talvez isso fosse devido a uma diferente responsividade neuronal à leptina. Então, nós injetamos leptina em um grupo de animais, realizamos alguns procedimentos histológicos e analisamos a marcação do PSTAT3, que é o STAT3 fosforilado, que indicaria, então, a ativação da via de sinalização da leptina. E nós de todos os núcleos hipotalâmicos que nós observamos, nós vimos que nenhum deles apresentava diferença na responsividade neuronal. Então, aqui eu trouxe uma imagem do núcleo ventromedial do hipotálamo e uma do núcleo arqueado do hipotálamo, onde a gente vê claramente que entre machos e fêmeas a responsividade neuronal à leptina é semelhante. Então, nós temos que as fêmeas elas são mais sensíveis às ações agudas da leptina do que os machos, embora essa sensibilidade não seja causada por uma diferente responsividade neuronal, uma vez que a ativação foi a mesma. De maneira semelhante, nós também avaliamos a sensibilidade à grelina, que é um importante estimulador da ingestão alimentar. Então, nós administramos uma dose de 0,2 microgramas por grama de grelina em machos e fêmeas, onde nós observamos que somente os machos apresentavam aumento da ingestão alimentar, as fêmeas não sendo responsivas. Então, o que nós fizemos em seguida foi avaliar se com uma dose 4 vezes maior de grelina, as fêmeas tornavam-se responsivas a esse hormônio. Nós podemos observar aqui, então, que os machos, novamente, são responsivos à grelina, e é importante salientar que esse efeito ele não foi potencializado pelo aumento dessa dose. Entretanto, nós observamos que as fêmeas tornaram-se responsivas às ações da grelina. E isso se manteve até por um período de 2 horas. Então, nós hipotetizamos que talvez as fêmeas pudessem ser mais resistentes às ações da grelina. Então, nós resolvemos, em seguida, avaliar um outro aspecto que é influenciado pela grelina. Nesse caso, nós escolhemos a secreção de GH. Então, nós injetamos salina ou grelina nos nossos animais, e nós observamos que, após a injeção de grelina, os machos eles apresentavam um aumento muito expressivo da secreção de GH, e esse aumento ele se mantém durante 40 minutos. Agora, quando nós observamos as fêmeas, nós vimos que
essa secreção ela é muito mais restrita, ela ocorre só durante os 20 primeiros minutos, em um nível muito menor, não chega nem a atingir 10 nanogramas por ml. Então, comparando machos e fêmeas, nós temos que, de fato, as fêmeas seriam mais resistentes às ações da grelina, uma vez que a grelina não foi capaz de aumentar muito a secreção de GH ao mesmo nível que os machos. E, por fim, nós sabemos também que a grelina é capaz de ativar os neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo, isso já foi bem estabelecido. Mas nós não sabemos se essa ativação ocorre de maneira semelhante entre os sexos. Então, aqui nós temos, na imagem A e B, a ativação neuronal no núcleo arqueado de machos e fêmeas induzido por uma solução de PBS, onde nós praticamente não vemos ativação neuronal, e a ativação neuronal que nós observamos, ela é semelhante. Entretanto, quando nós injetamos grelina, nós vemos uma intensa ativação neuronal dos núcleos do arqueado. Agora, curiosamente, essa ativação neuronal ela também foi semelhante entre os sexos, isso não sendo motivo das fêmeas serem mais resistentes às ações desse hormônio. Então, nós concluímos que, de fato, as fêmeas elas são mais resistentes às ações da grelina. E dessa forma, o meu trabalho ele conclui que os nossos resultados indicam que a regulação central do metabolismo energético, de fato, ela apresenta algumas características distintas entre machos e fêmeas, e, portanto, conhecer os mecanismos por trás dessas diferenças pode ser crucial e auxiliar no desenvolvimento de terapias específicas para cada sexo, visando, por exemplo, o tratamento para a obesidade. Então, eu gostaria de agradecer meu orientador, todo o pessoal do laboratório, os nossos colaboradores, professor Mário Pereiro, o Departamento de Fisiologia, as agências fomentadoras e, novamente, o convite por apresentar meu trabalho. Muito obrigado. Gabriel, parabéns pela apresentação. E agora a gente passa a palavra para o Walter. Tudo bem, Walter? Você está ouvindo bem a gente? Pode só ligar o seu microfone, por favor. Ouvem agora? Oi, Walter, estamos ouvindo sim. Oi. Pode compartilhar a tela também. Tá. Estão com a tela compartilhada? Sim, a gente está vendo, sim. Obrigado. Só colocar no modo tela cheia da apresentação. Já estou. Isso. Tudo bem agora? Estamos vendo. Tá. Desculpa pelo demorando no começo. Bom, obrigado pelo serviço, obrigado à organização pelo convite e pela oportunidade de apresentar o trabalho. Esse trabalho ele foi feito sob a orientação do professor Dr. Wilson Nadruz, e nós avaliamos a associação entre padrões de geometria ventricular esquerda e prognóstico na dissecção de aorta. A aorta é a maior artéria do coração, até a bifurcação com as ilíacas. Tudo bem? Você pode só dar uma olhadinha no seu som, ele está cortando um pouquinho. O som está melhor agora? Outro dispositivo. Eu acho que sua conexão está um pouco lenta, né? Você tem algum outro dispositivo aí para utilizar a internet? Já está logado. Se puder trocar então a apresentador, só para tentar outro dispositivo. Tá bom. Qualquer coisa, é só ele enxergar o vídeo, pelo menos que melhora. Daí eu mostro. Se você quiser fechar sua câmera para apresentar, para ver se melhora a qualidade da internet. Melhora um pouco? Tá, pode ser. Melhorou. Sim. Melhorou. Só fala um pouquinho mais alto, por favor. Tá. Tudo E bem. agora compartilhar sua tela de novo.
continuar? Pode. Agora? Tá melhor. Pode continuar. Tudo bem. Tá bem. Então, a aorta, ela emerge do coração, a maior artéria do corpo humano, né? Permite os ramos da base para nutrir o encéfalo, os membros superiores. Se nós olharmos na histologia, então, vai ser importante para o nosso tema, a aorta, ela, transversalmente, né, ela é composta por 3 túnicas. A túnica média, que é uma túnica muscular, mais importante, a túnica interna, que é composta por um epitélio simples, um endotélio, e a túnica adveniente. Continuidade, então, o que é a dissecção de aorta? Walter, será que você consegue tentar outra conexão com a internet ou ir mais perto do roteador para a gente ver se consegue melhorar o sinal? Tá, posso tentar o roteador, então. Está cortando bastante aqui sua fala durante a apresentação. Tá. Aí, se você preferir, a gente pode passar para o próximo apresentador, se não tiver problema. Pode ser? Sem problema, daí eu troco aqui a conexão. Tá bom, obrigado. Tá bom. Carraro, você pode começar a apresentar? Oi, posso sim. Tá ótimo. Vou compartilhar a sua tela, então. O meu som tá bom, porque como a chuva tá muito forte, eu acho que não tá tendo som de chuva, né? Não, tá ótimo o seu som. Tá. Isso. Já compartilhou. 15 certo? minutos, Carraro. Certo. Perfeito. Inicialmente, gostaria, então, de agradecer a toda a comissão organizadora e o professor Lício pelo convite e também pelo excelente simpósio desse ano aqui. Bom, peraí, eu acho que eu estou vendo alguma coisa diferente aqui na minha tela. Para nós está perfeito. Vocês estão vendo normal, né? Sim. Mas a minha tela está diferente. Tá, eu vou começar de novo, tá? Bom, como então, agradecendo, né, toda a comissão organizadora do simpósio, assim como o professor Lício, pelo convite e esse excelente simpósio. Hoje começo minha aula, então, com o título de A proteína NHLH2 hipotalâmica conecta o fenótipo obeso com alterações comportamentais. Bom, mediante ao grande aumento de pessoas com sobrepeso e obesidade no mundo, cresce também a mortalidade atribuída a essa doença, o que gera um dano social e econômico. Por isso, pesquisar fatores que geram ou previnem a obesidade é de grande importância. Bom, como todos aqui bem sabem, o alto consumo de dieta hiperlipídica, principalmente de ácidos graxos saturados, podem levar à inflamação no hipotálamo, e isso pode comprometer o funcionamento neural. E essa disfunção hipotalâmica pode levar a distúrbios metabólicos, quebra da homeostase energética e obesidade. Se caso esse consumo de dieta hiperlipídico seja contínuo e crônico, nós sabemos hoje que os neurônios PONC, que são aqueles da saciedade, lá no núcleo arqueado, eles podem entrar em apoptose devido a esse dano celular. Portanto, isso dificulta ainda mais a regulação da homeostase energética. Entanto, o neuropeptídeo PONC, para ele ser 100% eficiente, ele precisa passar por um processo de clivagens até seus subprodutos ativos. E nesse processo de clivagem, existem algumas enzimas bem importantes nesse processo, que são essas proteínas convertases, como, por exemplo, a PC1-3 e PC2. Portanto, para o tratamento da obesidade, é importante o estudo não apenas do neuropeptídeo PONC, mas também dessas enzimas convertases, mas ainda as proteínas, as vias que levam à síntese dessas convertases, como é o exemplo da NHLH2, que vou detalhar um pouquinho mais sobre a ação e a função dessa proteína aqui nesse slide. Então, a NHLH2 ela é um fator de transcrição altamente expresso no sistema nervoso central e periférico, e ao se heterodimerizar com a STAT3,
ela migra para o núcleo e lá em neurônios PONC, ela aumenta a transcrição de PC1-3 e PC2, portanto, modula o balanço energético. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar alterações fisiológicas com a inibição e superexpressão sítio-específica dessa proteína no núcleo arqueado do hipotálamo de camundongos por lentivírus. Então, para esse experimento, utilizamos camundongos suíços com 8 semanas de vida e ao completar 8 semanas, nós fizemos uma microinjeção com auxílio de cirurgia estereotáxica que introduzimos os lentivírus bilateralmente no núcleo arqueado desses camundongos. Daí, então, tivemos 2 condições alimentares, em que uma foi em ração, que é a chow, a ração comum, e a outra com dieta hiperlipídica. E dessas condições alimentares, ainda tivemos o grupo Scramble, que é o lentivírus inócuo, o knockdown, que é a subexpressão de NHLH2, e de overexpression, que é a superexpressão de NHLH2 no hipotálamo, tanto para chow quanto de high fat. E após 6 semanas dessa microinjeção, fizemos testes comportamentais e também extração de tecidos para análises. Aqui eu mostro a evolução do ganho de peso desses animais durante essas 6 semanas e observamos que tanto nos animais alimentados com ração quanto em high fat, aqueles que tiveram a subexpressão de NHLH2 hipotalâmica, eles tiveram, além do aumento do peso corporal, como também um aumento do consumo alimentar durante essas 6 semanas. Já os animais com superexpressão de NHLH2 no hipotálamo, que consumiram high fat diet durante esse período, eles tiveram uma redução do ganho de peso, assim como uma redução do consumo alimentar durante essas 6 semanas. Ao avaliar por DEXA a quantidade de tecido adiposo corporal, nós observamos que os animais alimentados por dieta hiperlipídica, eles tiveram uma redução de NHLH2 no hipotálamo, eles tiveram um aumento da quantidade de gordura corporal. Já os animais com superexpressão, eles tiveram uma redução dessa gordura corporal em comparação ao seu controle. E quando aferimos a temperatura da região interescapular com a fototermográfica, vimos que apenas o grupo que foi alimentado com dieta hiperlipídica e que teve a subexpressão de NHLH2 no hipotálamo, ele teve uma redução da temperatura desta região. Bom, nos dados de calorimetria indireta, tanto em chow quanto em high fat, os animais com subexpressão de NHLH2, eles tiveram, além da redução de consumo de oxigênio, redução da produção de gás carbônico e também uma redução do gasto energético. Ou seja, esse e outros resultados que eu aqui mostrei corroboram para aquela modulação do peso entre os grupos que mostrei inicialmente. Na análise do hipotálamo por PCR desses animais, vimos que de forma coerente, aqueles que receberam lentivírus para subexpressão de NHLH2, eles de fato tiveram um conteúdo expresso reduzido de NHLH2, assim como aqueles animais que tiveram o que foi introduzido o lentivírus para superexpressão, eles tiveram uma quantidade dessa proteína aumentada no hipotálamo. E de forma coerente também, como consequência, uma vez que a PC1-3 depende de NHLH2, ela teve o mesmo tipo de padrão de modulação frente a NHLH2. Não só a PC1-3, como de PONC, como CART. Já os marcadores inflamatórios, observamos que há um aumento de TNF-alfa no grupo com subexpressão de NHLH2 e uma redução da interleucina 6, que é justamente uma interleucina anti-inflamatória no sistema nervoso central. Avaliamos ainda os danos e os tecidos periféricos. Aqui eu inicio mostrando para vocês uma lâmina de tecido adiposo marrom corada com HE.
E o que nos chama a atenção, justamente os animais que foram alimentados com dieta hiperlipídica, que tiveram a subexpressão de NH-LH2, nós notamos que, além da maior quantidade de adipócitos, também um aumento das gotículas de gordura presente nesse tecido, já que na superexpressão não encontramos essa característica. Já os marcadores inflamatórios no BAT, no tecido adiposo marrom, observamos que os animais com subexpressão tiveram um aumento desses marcadores inflamatórios e também um aumento dos marcadores infiltrados de macrófago. Portanto, nesses animais que tiveram, nos knockdown para NH-LH2, eles apresentam o tecido adiposo marrom inflamado em comparação aos outros grupos. Analisamos ainda o tecido adiposo branco epididimal, também por uma microscopia óptica Coralis com HE. Também o que nos chamou bastante atenção, que os animais alimentados por dieta hiperlipídica, eles apresentaram um aumento bem significativo da área dos adipócitos aqui. Já os animais com superexpressão, eles tiveram uma redução do tamanho dos adipócitos, como nós podemos ver aqui nesta quantificação, nesse gráfico. Além do mais, apenas o grupo com a subexpressão, eles tiveram a presença nesse tecido dessa estrutura inflamatória em forma de coroa, que é bem característico quando o tecido está inflamado. Confirmado isso por PCR, de fato, os marcadores inflamatórios para o grupo que teve a subexpressão de NH-LH2, eles tiveram um aumento desses marcadores inflamatórios, também como os marcadores infiltrados de macrófago, confirmando, então, o aumento da inflamação também neste tecido. Outro tecido que eu trago para vocês é o fígado, e vimos que, de forma qualitativa, esses animais com subexpressão de NH-LH2, eles apresentam uma maior quantidade de adipócitos presente, entremeado nesse tecido, portanto, maior grau de esteatose hepática em comparação aos outros grupos. Da mesma forma, os marcadores inflamatórios nos animais com subexpressão estão elevados, portanto, indicando uma inflamação também nesse tecido. Bom, a NH-LH2, ela modula não apenas o processo fisiológico, mas também o comportamento, porque uma vez que ela regula essa enzima MAO-A, ela também regula a quantidade de monoaminas presentes na fenda sináptica, que, por sua vez, modula o comportamento de atividade locomotora espontânea dos indivíduos. Portanto, sabendo dessa possível modulação de comportamento com o efeito da NH-LH2, resolvemos, então, fazer testes comportamentais. O primeiro teste foi o Open Field Test, que é o teste de campo aberto, e vimos que claramente os animais que tiveram a subexpressão de NH-LH2, eles tiveram uma atividade de centro bem reduzida em comparação aos outros grupos. Então, isso nos aventou 3 hipóteses. Bom, os animais eles podem estar com um comportamento do tipo ansioso aumentado, ou com um comportamento do tipo deprimido aumentado, ou os 2 comportamentos aumentados. Para isso, utilizamos testes comportamentais mais específicos para avaliar essas classes comportamentais, como é o exemplo do labirinto de cruz elevado, que verificamos que os animais com subexpressão de NH-LH2, eles tiveram, além da redução do tempo gasto no braço aberto, como o aumento do tempo gasto no braço fechado desse teste. Portanto, isso é um indicativo que esses animais apresentam um comportamento do tipo ansioso aumentado. Já os animais com superexpressão de NH-LH2 e alimentados com high fat, eles tiveram uma redução do tempo gasto no braço fechado, portanto, atenuou o comportamento do tipo ansioso desses animais, desse grupo.
Já no teste de suspensão pela cauda, que é para avaliar o comportamento do tipo deprimido, nós observamos que os animais knockdown, eles tiveram uma redução do tempo da latência para imobilidade e também um aumento do tempo imóveis. Portanto, isso nos indica um aumento do comportamento do tipo deprimido nesses animais. Já os animais com superexpressão alimentados com high fat, eles tiveram uma redução do tempo de imobilidade, portanto, atenuou o comportamento do tipo deprimido neste grupo, nesta condição. E notem que nenhuma diferença foram afetadas pela capacidade física, uma vez que os animais não apresentaram um comportamento motor, porque nós fizemos uma avaliação motora tanto no teste de esteira quanto no rota-rod. Perfeito? Então, mediante a todas essas diferenças encontradas e essa melhora no perfil obesogênico e também no perfil comportamental desses animais com a superexpressão de NHLH2, o nosso próximo objetivo foi avaliar as alterações fisiológicas com a superexpressão sítio-específica desta proteína no núcleo arqueado do hipotálamo com camundongos previamente obesos. Para isso, também utilizamos camundongo suíço por 8 semanas, porém, alimentamos por 4 semanas por dieta hiperlipídica para induzir a obesidade. Após esse tempo, também fizemos a microinjeção com cirurgia estereotáxica e introduzimos o lentivírus bilateralmente no núcleo arqueado. E após 6 semanas da microinjeção, fizemos os testes comportamentais de extração em tecidos, tanto no grupo Scramble quanto no Overexpression. Então, ao final de 6 semanas desse experimento, observamos que a superexpressão de NHLH2 ela reduziu significativamente o ganho de peso desses animais, assim como o consumo alimentar desses animais. Por DEXA, verificamos também uma redução da gordura corporal presente nesses animais e, pela câmera termográfica, nós observamos que a superexpressão de NHLH2 aumentou a temperatura da região interescapular, provavelmente, então, aumenta a termogênese e o motivo também do consumo alimentar podem corroborar a essa modulação no peso corporal previamente mostrado aqui. Na avaliação de NHLH2 no hipotálamo, nós vimos também de forma coerente os animais com superexpressão eles tiveram um aumento do conteúdo de NHLH2 no hipotálamo, como consequência, um aumento de PCO3, de PONC e de CART. Os marcadores inflamatórios, nós observamos uma redução do conteúdo expresso de IL-1-beta e TNF-alfa, que são marcadores clássicos inflamatórios nesse tecido, portanto, a superexpressão ela atenuou o perfil inflamatório no hipotálamo. Na análise de tecidos periféricos, no tecido adiposo marrom, nós observamos claramente que a superexpressão de NHLH2 ela reduziu de forma bem significativa o tamanho das gotículas de gordura, assim como os adipócitos entremeados nesse tecido. E na análise de perfil inflamatório, nós também observamos uma redução dos marcadores inflamatórios com a superexpressão. Na análise do tecido adiposo branco epididimal, avaliamos o tamanho a área dos adipócitos e vimos uma redução da área desses adipócitos e também a ausência daquela estrutura inflamatória em forma de coroa que nós só observamos nos animais obesos e não mais nesses agora com a superexpressão de NHLH2 hipotalâmico. De forma coerente, também vimos por PCR, uma redução de marcadores inflamatórios nos animais com superexpressão. Na análise de fígado por HE, vimos de forma qualitativa uma redução do grau de esteatose hepática por uma redução de presença de adipócitos no tecido e também uma redução de marcadores inflamatórios no fígado.
Na análise comportamental deste estudo, diferentemente do outro apresentado aqui, esses animais previamente obesos, eles tiveram um aumento da atividade locomotora, tanto no período claro quanto no período escuro, ou seja, isso contribui ainda mais àquela diferença de peso encontrada inicialmente. No teste de campo aberto, nós vimos de forma bem evidente um aumento da atividade de centro dos animais com superexpressão de NH-2. Portanto, atenuou o comportamento do tipo ansioso e deprimido, que foram confirmados com o teste de labirinto de cruz elevado e também com o teste de suspensão pela cauda, como observamos aqui uma redução do tempo de imobilidade. E também foi confirmado que essas diferenças não foram oriundas por comprometimento motor, uma vez que não houve diferença no teste, tanto de esteira quanto de rota-rod. Então, em resumo, os meus resultados mostraram que uma redução de NH-2 hipotalâmica levou ao aumento do peso corporal, do consumo alimentar, inflamação e também do comportamento ansioso e deprimido. E já essa redução de NH-2 levou a uma redução do gasto energético e redução de temperatura do BAT. Já o aumento de NH-2, ela reduziu o peso corporal, consumo alimentar, inflamação e atenuou esses comportamentos, além de levar ao aumento do gasto energético e temperatura corporal. Portanto, mostramos que a superexpressão de NH-2 no hipotálamo pode prevenir ou tratar a obesidade experimental, reduzindo o consumo alimentar, aumentando o gasto energético e, sobretudo, atenuar o comportamento do tipo ansioso e deprimido, tornando a NH-2 um possível alvo terapêutico para a obesidade. Então, queria agradecer a todos que contribuíram para esse trabalho, principalmente meus colaboradores e ao professor Lício, que foi o grande mentor desse projeto. Muito obrigado. Obrigada, Carraro, pela apresentação. Agora a gente vai tentar a conexão com o Walter de novo. Tudo bem aí, Walter? Tudo bem? Acho que agora, para mim, parece melhor a conexão. Aqui está melhor também. Tranquilo. Tem muita chuva aqui, acho que deve estar deixando instável. Pode compartilhar a tela, por favor? Tá bem. Bom, então, dando início à apresentação novamente, é um projeto que foi orientado pelo professor Wilson Nadruz. Nós avaliamos a associação entre os padrões de geometria ventricular, nós já vamos ver o que é isso, e o prognóstico na dissecção de aorta. Então, a aorta é a maior artéria do corpo humano, né? Ela emerge do coração, passa os ramos dos vasos da base, que a gente chama tronco bracocefálico, carótida da esquerda, subclave esquerda, e segue após o arco, de forma descendente pelo abdômen, emitindo ramos aqui durante o tórax e abdômen, até dividir nas artérias ilíacas. De forma histológica, a aorta ela contém 3 camadas: a camada íntima, que é a endotelial, a túnica média e a túnica externa, sendo que a gente chama de adventícia. A túnica média é a camada mais fibromuscular dessa aorta. O que é, então, a dissecção de aorta? A dissecção é quando nós temos um flapping, ou uma ruptura, na camada íntima, aquela camada endotelial, e o sangue, ao invés de passar aqui na luz do vaso, como deveria ser naturalmente, ele continua por essa luz verdadeira do vaso, mas ele cria também um caminho alternativo aqui entre as camadas média e adventícia da aorta. Então, ele delamina aquelas camadas. Aqui, se a gente pegar uma perspectiva maior da aorta, a gente tem um novo para o sangue, em que ele vai, à medida da própria propulsão do sangue, ele vai progredindo essa delaminação. Isso pode ser essa progressão anterógrada ou mesmo retrógrada. E o grande problema disso é uma instabilidade que ele causa nessa artéria, com risco de ruptura, além de excluir alguns vasos que emergem da aorta. Então, por exemplo, se ele exclui a artéria renal, nós vamos ter uma isquemia do rim e assim por diante. É uma doença com incidência relativamente pequena, né? A incidência anual é de 15 para 100 mil pessoas,
e aproximadamente 67% são masculinos, ou seja, é uma doença que afeta mais a população masculina e ela é proporcionalmente direta à idade. Então, entre 65 e 75 anos, essa incidência ela aumenta para 35 por ano. No Brasil, nós não temos uma estimativa, um dado muito correto, por falta de documentação mesmo, mas a estimativa baseada nos trabalhos mundiais é de que fica em torno de 2.500 casos por ano. Um breve abordagem em relação a como nós dividimos essa dissecção de aorta. Então, DB até propôs uma divisão, mas eu vou me ater à divisão que nós mais utilizamos, que é a divisão de Stanford, onde ele divide em Stanford A, que são as dissecções que acometem a aorta ascendente. Quando eu falo de aorta ascendente, eu falo até a artéria subclave esquerda. Então, se essa dissecção ela é antes da artéria subclave esquerda, eu chamo de Stanford A. Se ela é após a subclave esquerda, como nesse caso aqui, eu chamo de Stanford B. Ou seja, a Stanford B ela poupa a aorta ascendente. E qual que é a importância disso? A importância disso é que quando nós avaliamos aqui a mortalidade em todos os pacientes que têm dissecção de aorta, eu chamo a atenção para o quadrado branco, que é a mortalidade nos pacientes com dissecção do tipo A de Stanford, que não foram tratados cirurgicamente, ou seja, pacientes que foram conduzidos clinicamente. Veja que a mortalidade chega próximo a 50%. Quando eu pego os pacientes com Stanford B, e aí eu aponto para o triângulo branco aqui, aqueles que foram tratados medicamentosamente, ou seja, não foram submetidos à cirurgia, veja que a mortalidade é muito baixa, menor que 10%. E os que foram submetidos à cirurgia, que é esse triângulo preto, ele tem uma mortalidade mais alta do que os que foram submetidos apenas a tratamento clínico. Isso porque no Stanford B, nós só operamos pacientes que complicam bastante. Então, veja que a grande diferença entre se compromete ou não a ascendente, se é um Stanford A ou Stanford B, é na própria mortalidade desses pacientes. Em relação à dissecção da aorta, a grande associação que nós encontramos é com hipertensão. Até 80% desses pacientes eles são hipertensos. A hipertensão ela aumenta, né, a tensão sobre a parede da aorta, favorece aquela delaminação da camada íntima que nós comentamos no início. Além disso, existe a produção de citoquinas inflamatórias e metaloproteinases que degradam a camada média e favorecem ainda assim a delaminação. O outro ponto que nós abordamos no trabalho é a hipertrofia ventricular esquerda. O que é isso? Eu coloquei uma figura ilustrativa, aqui seria um coração normal, né? Chama atenção para a espessura aqui da parede miocárdica, da camada muscular, e aqui do lado eu coloco um coração hipertrofiado. Veja que um aumento nessa espessura da camada da parede, um aumento da massa muscular do ventrículo. A hipertrofia ventricular esquerda, ela pode ser fisiológica, por exemplo, atletas é o nosso grande modelo, né? Um treinamento físico intenso pode levar à hipertrofia, mas ela pode ser patológica. Aí, desde desordens genéticas, há de novo aqui a hipertensão como sobrecarga pressórica, o coração tendo que lidar cronicamente com essa pressão arterial mais aumentada, ele vai hipertrofiar, ele vai ganhar massa. Antes nós entendíamos isso como um mecanismo adaptativo e bom, mas depois a gente viu que, e os trabalhos têm mostrado cada vez mais, que isso a longo prazo é deletério para o músculo cardíaco, nós já vamos ver por quê. Então, como que eu defino hipertrofia ventricular esquerda? A partir do ecocardiograma ou da ressonância, enfim, um método de imagem, eu estimo a massa do ventrículo esquerdo e indexo para a superfície corpórea. Para homens, essa massa indexada para a superfície corpórea maior do que 105 gramas por metro quadrado é hipertrofia, e para mulheres, 95 gramas por metro quadrado configura como hipertrofia. Se eu usar estes critérios aqui, eu tenho uma prevalência em torno de 16% nas mulheres e 19% nos homens de hipertrofia ventricular esquerda. De novo, aqui, a hipertensão é o principal fator de risco. Mais uma vez, é um coração que tem que lidar com a sobrecarga pressórica crônica. Tá? Então, 20% a 60% dos pacientes com hipertensão, e aqui eu estou falando de hipertensão não complicada, hipertensão com tratamento, de certa forma,
com paciente com boa adesão e com bom controle pressórico, de 20% a 60% desses pacientes eles vão ter hipertrofia ventricular ao longo da vida. Se eu pegar aqueles com hipertensão mais grave, de difícil controle, aí chega a 90% com a hipertrofia. Além da avaliação da massa ventricular, que é o que eu comentei com vocês, a gente também, por meio da ecocardiografia, avalia a presença ou não de concentricidade, ou seja, se esse coração, se ele está crescendo para dentro, ele está tendo um aumento, imagine aqui como um ventrículo, um corte transverso, ele está aumentando a massa às custas de um maior alargamento da parede, de uma parede muscular mais espessa, ou se ele está crescendo para fora, se ele está aumentando a massa, mas com a parede relativamente fina e aumentando mais o seu volume, a sua cavidade, tá? Com base, então, na hipertrofia e na concentricidade, eu coloco 4 modelos de remodelamento do ventrículo esquerdo, que é a geometria normal, que é aquele que não tem hipertrofia e nem tem aumento na espessura relativa da parede, o remodelamento concêntrico, em que a massa ventricular ainda não é aumentada, mas ela já tem um aumento na espessura relativa da parede. Quando eu falo de espessura relativa, eu falo da espessura da parede em relação ao diâmetro do ventrículo inteiro, tá? Então, geometria normal, remodelamento concêntrico. Do lado de cá, quando eu mantenho esse aumento na espessura relativa e já tenho uma massa ventricular aumentada, eu tenho a hipertrofia concêntrica. E se eu tiver uma massa aumentada, mas com a espessura relativa da parede normal, tenho a hipertrofia excêntrica, tá? Então, são esses 4 modelos. Aqui, os 2 modelos da direita, eles cursam com hipertrofia, ou seja, tem aumento da massa ventricular esquerda. E se eu prestar atenção só aqui nos de cima, eu vou ter que os 2 aqui têm aumento na concentricidade, ou seja, na espessura relativa da parede. Na hipertrofia concêntrica, de novo, ele aumentou também a massa, no remodelamento concêntrico ele só aumentou essa espessura relativa. Por que eu falo, então, que a hipertrofia concêntrica, a hipertrofia ventricular, ela não é um mecanismo adaptativo puramente? Porque vários trabalhos vêm mostrando, inclusive um trabalho do professor Wilson, publicado em 2015, mostra que se eu pegar um espectro desde a geometria normal, que nós falamos agora, até a hipertrofia concêntrica, eu vou ver que na hipertrofia concêntrica eu tenho muito mais desfecho cardiovascular no longo prazo, tá? O risco cardiovascular desses pacientes evoluírem para insuficiência cardíaca ou infarto é muito maior. E a hipertrofia excêntrica e o remodelamento concêntrico ficam num risco intermediário entre o padrão geométrico normal e a hipertrofia concêntrica. Por que, então, que a hipertrofia ventricular é tão deletéria assim? Porque ela leva à fibrose miocárdica, alteração na circulação coronariana. Eu tenho um músculo cardíaco que aumentou sem a circulação coronariana aumentar na mesma proporção. Isso leva à apoptose de cardiomiócitos, que no longo prazo pode levar a insuficiência cardíaca, isquemia miocárdica e desenvolver arritmias, por isso é tão deletério assim, tá? Bom, pensando nisso, então, eu tenho que a hipertensão é o fator principal associado aos 2, tanto a dissecção de aorta quanto a hipertrofia ventricular esquerda. E eu vejo que é o fator de risco mais comum para os 2 e é o maior determinante do remodelamento ventricular esquerdo. Mas eu tenho que pacientes com dissecção de aorta, tanto dos tipos A como B de Stanford, eles têm alta taxa de hipertrofia ventricular esquerda também. Além disso, quando eu avalio a presença de hipertrofia ventricular esquerda, ela é similar nos tipos A e no tipo B da dissecção de aorta. E também encontrada em pacientes sem hipertensão. Então, talvez a sobrecarga pressórica, que leva mais à dissecção e que também levaria mais à hipertrofia, ela sozinha, só ela, a sobrecarga pressórica, não explica completamente a presença de hipertrofia nos pacientes que têm dissecção. Talvez essa hipertrofia está associada a algum outro mecanismo. E essa, então, foi o que nós levantamos de hipótese, né? Que o padrão de remodelamento ventricular esquerda, ele pode ser marcador prognóstico em pacientes com dissecção aguda de aorta, tanto do tipo A quanto do tipo B. Então, nós temos como objetivo avaliar o valor prognóstico da hipertrofia ventricular esquerda e dos padrões geométricos,
aqueles 4 que nós comentamos, na dissecção aórtica do tipo A e do tipo B. Esse é o nosso objetivo geral. Nós fizemos para isso, então, esse projeto ele foi aprovado, né, pelo Comitê de Ética da Unicamp, do Procap em Pernambuco e da PUC Campinas também, um trabalho multicêntrico. Ele é retrospectivo e é descritivo. Nós revisamos, então, prontuários dos pacientes com diagnóstico de dissecção de aorta, então esse era o nosso público, e ecocardiograma realizado no período de 60 dias da apresentação da dissecção, então, ou realizado um pouco antes por algum motivo, ou os pacientes que davam entrada com dissecção de aorta e realizavam ecocardiograma. Por que nesse período curto de 60 dias? Para tirar aqui o componente de alguma outra alteração do próprio tratamento da dissecção de aorta. Então, nós queríamos pegar esse ecocardiograma o mais próximo possível do evento agudo. E esse levantamento foi feito com os pacientes que deram entrada no HC da Unicamp, no Hospital da PUC Campinas e no Procap em Pernambuco, de 1993 a janeiro desse ano de 2020. Nós excluímos pacientes menores que 18 anos, aqueles que tinham dissecção traumática da aorta, que uma das razões da dissecção de aorta é trauma. Então, um paciente que tem uma dissecção por outro mecanismo, nós excluímos. E os que já tinham remodelamento ventricular claramente explicado por outra patologia, como, por exemplo, infarto. O paciente tinha um infarto prévio, já tinha esse ventrículo remodelado, nós excluímos. Disfunção valvar moderada ou acentuada, porque isso também colabora para o remodelamento ventricular. Das disfunções valvares, nós só não excluímos a insuficiência aórtica, porque uma das apresentações da dissecção de aorta aguda é a insuficiência valvar também aguda. Então, esse paciente pode se apresentar com insuficiência valvar. E aqueles que já tinham dissecção de aorta prévia, pelo que eu já comentei lá em cima. Então, talvez o próprio tratamento dessa dissecção, muitas vezes cirúrgica, ele já alteraria o modelo cardíaco. Nós avaliamos, então, 685 pacientes, excluímos com aqueles critérios 329 e fechamos em um N de 356, sendo que 236 deles eram Stanford A e 120 Stanford B. Os desfechos principais eram mortalidade por todas as causas em 90 dias e mortalidade por todas as causas em 1 ano. 90 dias é porque é o tempo utilizado na maioria dos trabalhos para falar em mortalidade aguda por dissecção de aorta, e a mortalidade por 1 ano aí já advém de causas como complicações cirúrgicas, outras causas também. Então, mortalidade aguda em 90 dias e mortalidade em 1 ano. O segmento nós fizemos por 1 ano após o diagnóstico, né? Então, esse segmento nós avaliamos pela última visita hospitalar, se tem isso registrado em prontuário. Aqueles que não tinham bom registro, nós fizemos contato telefônico e avaliamos variáveis clínicas. Nós levantamos como sexo, idade, o índice de massa corpórea, pressão arterial, presença ou não de tabagismo, de diabetes, doença arterial coronária e o diagnóstico de doença de Marfan, que é uma colagenose, uma condição associada muito com a dissecção de aorta também. Usamos laboratoriais, principalmente a creatinina na admissão, o que usávamos de estratégia terapêutica, se esse paciente tratava clinicamente ou se ia para a cirurgia, tá? E as informações relativas ao status vital do paciente na última consulta ou se ele foi a óbito. Em relação à função cardíaca, nós fizemos a avaliação das dimensões e da massa para chegar naqueles 4 modelos e na fração de ejeção. Presença ou não de válvula aórtica bicúspide, porque é uma condição que também altera o modelo, o remodelamento cardíaco. Com base, então, nessas medidas, nós classificamos o paciente nesses 4 modelos que já foram citados, né? O paciente com normal, com remodelamento concêntrico, com hipertrofia concêntrica e com hipertrofia excêntrica. Bom, então aqui a baseline do nosso trabalho, nós vimos que tem diferença na idade dos pacientes com Stanford B, eles são normalmente mais velhos. A pressão sistólica do paciente com Stanford B, normalmente ela é mais alta, e isso na literatura, nosso trabalho também confirmou isso, assim como a pressão diastólica. E no tratamento também teve diferença, porque lembra naquele slide lá que o paciente com dissecção Stanford A, eles foram mais submetidos à cirurgia do que os pacientes com Stanford B, que foram, em sua maioria, levados em tratamento medicamentoso. A dissecção do tipo A de Stanford, então, ela tem
Os pacientes normalmente se apresentam com maior espessura da parede posterior do ventrículo, maior espessura relativa da parede e com maior índice de hipertrofia concêntrica do que os pacientes com hipertrofia do tipo, com dissecção do tipo B, assim como um maior grau de regurgitação aórtica. Isso já é também esperado, porque a dissecção do tipo A, lembra que ela comete a aorta ascendente bem próximo da válvula aórtica. A dissecção do tipo B normalmente é mais distal, então não tem comprometimento da válvula aórtica aqui. Em relação à espessura do septo, espessura da parede posterior e a concentricidade do ventrículo esquerdo, também nós tivemos uma maior concentricidade, uma maior diferença em relação em favor do paciente com Stanford A, exceto no paciente com hipertrofia excêntrica, aquele que cresce dilatando para fora, que aumenta a cavidade ventricular. Isso teve mais presente no paciente com Stanford B. Enquanto o paciente com Stanford A, ele teve maior presença de hipertrofia do tipo concêntrica, aquela que cresce para dentro. Ou então, nos resultados, quando nós pegamos daqueles 4 modelos e vamos avaliar a presença ou não de hipertrofia, quando nós avaliamos a sobrevida disso, não teve diferença, tanto em 90 dias quanto em 1 ano, quando nós colocamos os pacientes com hipertrofia, tanto aqueles que tinham hipertrofia concêntrica quanto excêntrica, baseado pela hipertrofia, não teve diferença, nem na dissecção do tipo A, nem na dissecção do tipo B. Mas quando eu, ao invés de avaliar hipertrofia, eu avalio concentricidade. Então, lembra que se eu estou falando de concentricidade, eu estou falando de hipertrofia concêntrica e de remodelamento concêntrico também. Se eu avalio concentricidade, houve sim diferença na mortalidade, tanto em 90 dias, quanto na mortalidade em 1 ano, nos pacientes com dissecção de aorta do tipo A. Naqueles com dissecção do tipo B, nós não encontramos essa diferença. Então, nos pacientes com dissecção do tipo A, o modelo de remodelamento cardíaco, o padrão geométrico, ele teve sim associação com a mortalidade. Nós vimos aqui, então, que o padrão normal foi associado com menor mortalidade, o padrão com hipertrofia concêntrica foi associado a uma mortalidade intermediária, assim como aquele com hipertrofia excêntrica, e o padrão que mais teve associado com mortalidade foi o padrão de remodelamento concêntrico. Para os pacientes com dissecção do tipo B de Stanford, mais uma vez, não foi encontrada relação entre o padrão de concentricidade e a mortalidade. Então, aqui no desfecho de 1 ano, a concentricidade do ventrículo esquerdo teve associação com mortalidade nos pacientes do tipo A de Stanford, assim como o remodelamento concêntrico teve maior mortalidade nos pacientes do tipo A, e a hipertrofia concêntrica. Então, lembra mais uma vez que eu falei que são os padrões associados com concentricidade. Quando eu avalio a presença de hipertrofia, não teve também em 1 ano diferença na mortalidade, mas quando eu avalio concentricidade, teve sim, mais uma vez, assim como para 90 dias, agora para 1 ano também teve diferença nos pacientes do tipo A. Nos pacientes do tipo B não teve essa diferença. O remodelamento concêntrico e a hipertrofia concêntrica, de novo, associados a maior mortalidade. Quando eu utilizo isso e pesquiso o valor incremental da concentricidade, então, e dos padrões de geometria do ventrículo esquerdo, associados aos dados clínicos para predizer mortalidade precoce, tanto tardia de 1 ano, precoce de 90 dias e tardia, né, de 1 ano, nos pacientes com dissecção da aorta do tipo A, eu encontro que foram capazes de predizer maior mortalidade. Então, tanto os padrões geométricos do ventrículo esquerdo, quanto a concentricidade, foram capazes de predizer maior mortalidade desses pacientes em 90 dias e também em 1 ano. Então, como conclusão, daqueles padrões geométricos do ventrículo esquerdo, que são derivados da concentricidade, né? Então, a hipertrofia concêntrica e o remodelamento concêntrico, eles, se presentes nos pacientes com dissecção da aorta do tipo A, esteve associados com maior mortalidade, tanto precoce, 90 dias, como em 1 ano também. E a dissecção do tipo A de Stanford, aquela que acomete a aorta ascendente, ela é mais associada à hipertrofia concêntrica e menos associada à hipertrofia excêntrica do que a dissecção do tipo B. Essas foram as principais conclusões do nosso trabalho.
Eu aqui agradeço mais uma vez o convite, agradeço ao orientador, professor Wilson, e a nossa equipe de trabalho. Obrigado, pessoal. Obrigada, Walter, pela apresentação. Deu tudo certo, apesar da chuva, né? A gente escutou os trovões lá pelo Rodrigo, né, professor? E agora, iniciando aí a sessão de perguntas, a primeira pergunta para o Gabriel foi o Felipe que enviou para a gente. E ele disse: você poderia esclarecer um pouco mais o protocolo de realimentação utilizado nos resultados dos gráficos iniciais? Vocês fizeram análises de eficiência alimentar? Obrigado pela pergunta. Nós não avaliamos a eficiência alimentar, nós avaliamos o consumo total. Então, por exemplo, eu acho que fica mais claro se eu explicar a restrição que nós fizemos. A gente calculava, né, quanto esses animais comiam. Então, todo dia eu colocava um único pellet correspondente a 40% do consumo do animal. Então, na realimentação, o que a gente fez foi retornar um volume X de ração para cada animal, e eu acompanhei durante 5 dias esse consumo dessa ração. Então, a gente somente pesava a ração, a gente não analisou a eficiência em si. Certo, obrigada, Gabriel. Próxima pergunta para o Rodrigo. Várias pessoas perguntaram sobre esse aspecto, Caro, então a gente deu uma resumida lá, tá bom? E foi o seguinte: qual critério foi utilizado para definir a inflamação do BAT? Você poderia descrever a análise realizada no HE, hematoxilina e eosina? Tá, perfeito. O critério, né, de inflamação no BAT foi justamente utilizado pelo teste do PCR, em que observamos um aumento de TNF-alfa, IL-1-beta, MCP1 e FE480. Então, o aumento desses marcadores inflamatórios por PCR nos indica que o tecido adiposo marrom, no caso ali, estava inflamado. Não só ele, como os outros. No HE, o marcador inflamatório que vimos, né, que observamos, foi no tecido adiposo branco epididimal com aquelas estruturas inflamatórias em forma de coroa, que é a crawl-like structure. Já no BAT, nós não tivemos estruturas inflamatórias por si, mas nós observamos claramente o aumento das gotículas de gorduras dentro, né, dos adipócitos, e também com a presença de adipócitos entremeada no tecido. Então, basicamente foi isso. Obrigada, Carrara. Tá. Obrigado. Sim, obrigada. Próxima pergunta agora para encerrar para o Walter, foi a Carolina Lázaro que mandou, e ela disse: que tipo de medicamento pode ser usado para tratar dissecção de aorta? Só controlar a pressão é suficiente com a lesão já estabelecida? Obrigado, Carolina. Essa é uma pergunta importantíssima. Assim, a partir da dissecção estabelecida, o que nós podemos fazer é controlar, hoje em dia, com o medicamento, a progressão dessa dissecção, e daí entram os beta-bloqueadores para reduzir a frequência cardíaca do paciente, e os antipertensivos. Muitas vezes precisa de antipertensivo endovenoso, aí o Niprid, é o nitroprusiato de sódio, é o que nós mais utilizamos hoje em dia, para manter, então, um duplo produto que a gente chama, que é a frequência cardíaca e a pressão arterial baixos. Tá? Existe até um número para isso. Quando eu multiplico a pressão arterial sistólica do paciente em milímetros de mercúrio pela frequência cardíaca, eu quero esse resultado, esse número menor que 10.000. Então, uma vez estabelecida, é o controle da pressão arterial e da frequência cardíaca. O que o trabalho mostrou é que talvez naqueles pacientes que tenham hipertrofia concêntrica no momento da admissão, nós sejamos um pouco, pode ser que nós tenhamos que ser um pouco mais agressivos no sentido de indicar cirurgia para eles. Mas isso é só um início do trabalho. Obrigada, Walter. Parabéns a todos os apresentadores.